Em um mundo repleto de mistérios, onde cada canto inexplorado pode esconder segredos milenares, a tecnologia tem se tornado a chave para revelações impressionantes. E entre essas ferramentas modernas, os drones se destacam como os olhos que vasculham o inacessível. Foi justamente um desses drones que registrou algo assustador em um vale isolado, um local tão oculto e inóspito que poucos ousariam pisar ali. O que ele revelou? Um cenário de arrepiar, uma visão que parecia tirada de um pesadelo esquecido pelo tempo. Mas essa não foi a única descoberta que fez o mundo prender a respiração. Ruínas misteriosas engolidas pela selva, construções perdidas em desertos remotos e até cidades inteiras, congeladas em pleno movimento, foram reveladas pelas lentes desses exploradores voadores. Prepare-se para embarcar com a gente em uma jornada eletrizante pelas mais sinistras e enigmáticas imagens já captadas por drones. O que esses olhos mecânicos viram é algo que desafia a lógica e vai mexer com a sua imaginação. Fonte rítmica do Vale Estrela. A fonte que respira no coração de um vale escondido. No cenário majestoso do Vale Estrela, próximo à pequena cidade de Afton, no estado de Wyoming, repousa uma das maravilhas naturais mais intrigantes já observadas, a maior fonte intermitente do planeta. Mas não se engane com sua aparência serena. Essa fonte é um verdadeiro espetáculo da natureza, que pulsa como se tivesse vida própria. Em intervalos perfeitos, a água jorra com força, como se o próprio vale estivesse respirando, e depois, silêncio total. Um ciclo hipnótico que prende o olhar e mexe com os sentidos. Por trás desse fenômeno quase sobrenatural, existe uma explicação fascinante baseada no princípio do sifão. Imagine dois recipientes conectados por um tubo, um acima, outro abaixo. Quando o tubo é preenchido por água, a gravidade entra, em ação, puxando o líquido do mais alto para o mais baixo sem a ajuda de bombas ou máquinas. No caso dessa fonte, a água se acumula lentamente em uma caverna escondida nas rochas até atingir o ponto de ativação. Então, como num truque de mágica, ela é sugada por um canal natural, jorrando em um riacho próximo por cerca de 18 minutos. Em seguida, tudo para, como se o vale estivesse prendendo a respiração, até que o ciclo recomece, em um espetáculo contínuo de ritmo e mistério. Uma dança entre a geologia e o tempo, que deixa qualquer um arrepiado ao perceber que a Terra, silenciosamente, tem seus próprios batimentos. Pilar Katski. Um monumento de fé suspenso entre o céu e a terra. Em meio às tranquilas montanhas da Geórgia, ergue-se uma estrutura que mais parece ter sido moldada por mãos divinas do que pela natureza. Trata-se do Pilar Katski, um colosso de calcário com 40 metros de altura que desafia a lógica e a gravidade. Segundo antigas lendas locais, um monge buscava afastar-se das distrações do mundo para encontrar comunhão total com o sagrado. Em sua busca por isolamento absoluto, ele escalou esse imenso rochedo e ali permaneceu, solitário, mas conectado ao divino. No topo dessa formação imponente, repousam hoje estruturas humildes, porém sagradas. Uma pequena igreja ortodoxa, uma adega, uma cripta e 3 celas monásticas. A jornada até o topo é tão árdua quanto simbólica. São 20 minutos de caminhada desde a aldeia mais próxima até a base do pilar, seguidos por uma escalada íngreme por uma escada de ferro, cravada na face da pedra como uma cicatriz no tempo. Mas o verdadeiro fascínio está no engenhoso sistema criado pelos aldeões, um guincho artesanal que permite elevar mantimentos até o cume, poupando os monges da exaustiva subida diária. E dentro da cripta silenciosa, repousam os ossos dos antigos eremitas, eternos guardiões de um lugar, onde o sagrado e o terreno se tocam. A energia que emana do Pilar Katski é densa, ancestral, como se cada pedra ali tivesse testemunhado séculos de orações, solidão e entrega. Um local que ecoa fé, sacrifício e o profundo desejo humano de se desligar do mundo para buscar o que está além dele. A cidade esquecida sob os pés da humanidade. No coração da misteriosa região da Capadócia, na Turquia, existe um mundo oculto que poucos imaginavam existir. Derinkuyu, uma cidade subterrânea que parece saída de um conto de fantasia, foi,
descoberta por acaso de forma quase banal. Um morador local, ao realizar reformas em sua casa, encontrou uma passagem secreta que levava a uma câmara desconhecida. Mas aquela sala escondida era apenas o início de algo muito maior. Por trás daquela parede simples, havia uma cidade inteira esculpida sob a terra, camuflada por séculos. Datada do 2º ou 3º século, Derinkuyu serviu como refúgio sagrado para os primeiros cristãos, que fugiam da perseguição do Império Romano. Seus corredores estreitos e túneis labirínticos conduzem a salas comuns, cozinhas, igrejas e até cemitérios, tudo meticulosamente projetado para permitir uma vida inteira longe da superfície. O que mais impressiona não é apenas sua existência, mas a complexidade de sua construção. Sistemas avançados de ventilação mantinham o ar sempre puro, enquanto poços profundos forneciam água potável aos seus habitantes. Em tempos de cerco ou ameaça, enormes pedras circulares podiam ser roladas para bloquear as entradas, tornando a cidade uma fortaleza impenetrável. É impossível caminhar por essas galerias sem sentir o peso da história sussurrando através das paredes frias. Um testemunho vivo da engenhosidade, da coragem e da fé daqueles que, diante do medo e da perseguição, cavaram sua sobrevivência na própria rocha. Derinkuyu não é apenas uma cidade subterrânea. É um símbolo de resistência silenciosa contra os horrores da superfície. O Poço dos Ossos. Um eco ancestral nas profundezas da terra. Escondido nas entranhas das montanhas de Atapuerca, na Espanha, encontra-se um dos maiores mistérios da arqueologia moderna. O Cima de los Huesos, ou, como é conhecido por muitos, o Poço dos Ossos. Em uma câmara escura, a mais de 13 metros de profundidade dentro de uma caverna labiríntica, arqueólogos descobriram um verdadeiro tesouro fóssil. 17 crânios e centenas de ossos pertencentes a pelo menos 28 indivíduos, humanos que viveram há cerca de 430 mil anos. Mas esses não são fósseis comuns. Eles pertencem a uma espécie ancestral, uma ponte entre os primeiros hominídeos e os neandertais. O que torna essa descoberta extraordinária é o fato de que, pela primeira vez, temos acesso a uma população inteira e não apenas a restos isolados. Esses vestígios revelam uma mistura intrigante de características. Traços que lembram os neandertais, como arcadas sobrancelhas proeminentes, combinados com aspectos mais primitivos, como mandíbulas robustas e crânios alongados. Essa mescla dá pistas valiosas sobre o processo caótico e não linear da evolução humana. Mais do que apenas ossos, o local conta histórias silenciosas sobre como esses seres viviam, como morriam e talvez como se organizavam socialmente. A presença de tantos corpos em um único ponto sugere intencionalidade, talvez um ritual fúnebre primitivo, talvez o início da ideia de respeito à morte. As perguntas são muitas, mas o fascínio é inegável. O Cima de los Huesos nos convida a refletir sobre quem fomos, quem somos e até onde vai nossa jornada na Terra. Câmaras subterrâneas de Royston. Nas profundezas sob as ruas de Royston, em Hertfordshire, Inglaterra, encontra-se uma câmara subterrânea que tem despertado fascínio e mistério por séculos. Esculpida diretamente no leito de giz, essa caverna em forma de sino é coberta por entalhes medievais complexos, que lembram os encontrados em locais sagrados da Europa Central e até em Israel, datados do século XI. Entre essas esculturas, destacam-se figuras religiosas poderosas, que retratam cenas da crucificação, santos e mártires, conferindo à câmara uma atmosfera carregada de história e fé. O propósito exato dessa caverna permanece envolto em debate e especulação, alimentando teorias que cativam a imaginação. Alguns acreditam que foi um local secreto de reunião dos Cavaleiros Templários, conhecidos por seus rituais misteriosos e atividades ocultas. Outros sugerem uma conexão com a maçonaria, adicionando um véu de mistério à história do lugar. Há ainda quem imagine que essa câmara funcionou como uma capela privada para Lady Hoya, a homônima da cidade, ou talvez uma ermida ou uma câmara para armazenamento. Apesar das muitas hipóteses, o que é certo é que a caverna de Royston continua a intrigar
provocando mais perguntas do que respostas sobre seu verdadeiro papel no passado. Agora queremos saber, qual dessas descobertas arrepiantes você achou mais fascinante? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder os próximos conteúdos incríveis. Cuide-se e até a próxima!